Boa. Bom, Tânia, a próxima dica já veio com uma… Eu gosto disso, do ouvinte que acompanha muito a rádio. Então, é uma dica de uma querida ouvinte que também super interage aqui com a gente. Porque ela ouviu o programa Show da Notícia de sábado. Opa! Que estava aqui na apresentação, o Guilherme Muniz, eu estava na produção. E a entrevista foi com uma autora que escreveu um livro fazendo uma análise de uma série muito famosa e que rendeu, Tânia, rendeu tanto comentário no nosso WhatsApp, no chat do YouTube, no e-mail, que é a série Ginny é um Gênio. Oh, meu Deus! Então, quem não assistiu, vai lá, tem link do YouTube. É só voltar um pouquinho, foi uma entrevista às 6 horas da tarde, dá pra rever a entrevista, fazendo jabá, óbvio, né, pro Show da Notícia também, claro. Foi longo. Foi longo, exato, tem que valorizar os profissionais que estavam aqui 6 horas, né, Tânia, trabalhando. Mas o nosso operador falando aqui Paulo, que assistiu muito, Paulo hein? dizendo que assistiu muito. Nossa, passava… Você assistiu, Júlia Castelo? Então, Tânia, eu assisti. Ginny é um Gênio? Como você assistiu? Pois é, Tânia, eu até tava falando isso… A encarnação passada? Não, Tânia, porque era um seriado que a minha mãe amava, porque ela assistiu na infância dela. Então, o que aconteceu? Ela assistia comigo na minha infância. Então, ela falava assim, Júlia, é uma série que eu adoro. Porque, Tânia, na época… Isso que é o legal dessa série. A gente até tava conversando isso na entrevista de sábado. Apesar de ser uma série antiga, ela é de 64 ou 65, se não me engano, é uma série que continua muito atual em alguns aspectos. É óbvio que você vê, tem muita temporalidade da época, até a relação, né, da Ginny com o marido, tem umas questões de época. Ela era uma dona de casa, né? Então, isso que é interessante, Tânia, a gente estava fazendo essa referência da Feiticeira, que é outra série que foi da mesma época da Ginny é um Gênio, só que já tem umas diferenças. Não sei se você lembra, a Samantha da Feiticeira… Ela era um pouco mais, assim, submissa ao marido. Submissa no sentido de querer agradar, ser a dona de casa perfeita. A Ginny já era mais de personalidade. Tanto que o Sidney Sheldon, que é o autor, né? Um grande autor que escreveu, ele que escreveu Ginny é um Gênio, ele fala muito sobre isso. Tânia, eu também não sabia. Descobri tudo na entrevista do Show da Notícia de sábado. E aí, Tânia, ele conta ao Sidney Sheldon que ele não queria fazer o estereótipo de loira burra. Inclusive, a personagem da Ginny, né, que é a atriz, ela é loira. Então, ele tinha uma preocupação muito grande de não gerar essa questão da imagem da loira burra. Que legal. Então, eu achei muito interessante. É uma série que dá pra se discutir muitos aspectos, mas eu achei interessante como uma série muito amada. Mas não é essa dica que dá ouvinte. Eu fiz um grande parênteses. Isso foi só uma introdução. São parênteses, exatamente. Porque a dica da querida ouvinte Isaura, que ouviu o nosso programa no sábado, é que ela lembrou, falando de Ginny é um Gênio, de outra série muito querida, que é Alô, Doçura. Alô, Doçura. Deixa eu dar um Google aqui, peraí, porque às vezes só com a imagem… Eu acho que você conhece, Tânia. Foi uma série que foi no ar de 1953 a 1964. Mas como é que eu vou lembrar? Não, Tânia? Não era nem… tô lembrando. Ela até comentou, a Isaura, que foram 2 atores. Eu vou pegar aqui o nome dos atores que fizeram. É aquele lindo lá que eu tô vendo aqui, é o John Herbert. John Herbert, isso mesmo. E a Eva Vilma. E a Eva Vilma, novinha, os 2 novinhos, que lindos. Exatamente. E, Tânia, na época, a Isaura contou, então não é da sua época também, né, Tânia? Não, essa aí não é. Não é da sua época. E ela contou que na época, os personagens, né, o casal, assim, ele era o sonho de todos, assim, os mocinhos e mocinhas daquele tempo. Então tá aí a dica da Isaura, que ficou nostálgica, que a gente falou de Ginny é um Gênio, da Feiticeira, e trouxe aí outra série mais antiga. E brasileira. E né? brasileira, exatamente. Boa, Isaura, muito bem. Nossa, tinha Ioná Magalhães, Luiz Gustavo. Muito legal. Alô, Doçura. Alô, Doçura. Bom, Tânia, pra fechar, não é